Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e eu quero te entregar a palavra viva. E o nosso tema de hoje é elevador. Conta-se a história de um evangelista que resolveu falar de Cristo para uns mineiros que trabalhavam numa grande mina de prata. Ele traçou uma estratégia. Ele resolveu falar de Cristo para eles nos pequenos horários de descanso que eles tinham lá na mina. No primeiro dia, ele desceu no elevador da mina e foi até onde os mineiros estavam. No momento de intervalo, ele falou de Cristo para aqueles homens. E quando o sinal tocou, chamando os mineiros para o trabalho, ele subiu no elevador e junto com ele subiu também o encarregado daquela mina. Os dois subiam conversando e o evangelista perguntou ao encarregado da mina o que ele pensava da mensagem de salvação em Cristo Jesus, e o encarregado respondeu que não estava interessado porque achava que aquilo tudo era muito barato. Era de graça e era muito barato. Então, o evangelista olhou para ele e disse assim para ele: quando você precisa sair desta mina, o que é que você faz? O homem respondeu: subo nesse elevador e sou elevado até a superfície. E o evangelista pergunta para ele: e quanto isso te custa? E ele diz: nada, não me custa nada. Eu só preciso subir no elevador e dar o comando para que ele suba, e ele sobe, e isso não me custa nada. Então o evangelista disse para ele assim: mas esse elevador então deve ter sido um elevador muito barato, não é verdade? E o homem respondeu: negativo. Foi um elevador caríssimo. E sabe por quê? Porque esse elevador desce a 600 metros de profundidade. Ele custou muito caro para os donos dessa mina. E então o evangelista continuou inquirindo aquele homem e perguntou: ah, mas então foi caro, mas foi muito fácil de ser construído, foi muito fácil de ser instalado aqui. A empresa que o instalou não teve trabalho. Ele disse assim: você está louco? É claro que tiveram trabalho. Foi uma perfuração complicada, fizeram um poço muito complicado, gastaram muitos cabos, foi um projeto elaboradíssimo. Foi caro e foi difícil de ser construído. Então, o evangelista disse para ele: e ainda assim, você sobe nele todos os dias, ele te leva à superfície e isso não te custa nada. O fato de alguma coisa não te custar nada não quer dizer que ela tenha sido fácil ou barata. Assim é com a salvação. Não custa nada a você, mas custou muito caro para Cristo e foi muito trabalhoso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no verso 28, está escrito: o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não foi de graça. Custou a vida do próprio Deus, do próprio Filho de Deus que se fez homem para nos salvar. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nos versos 18 e 19 está registrado: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A sua salvação custou o sangue de Cristo. Foi trabalhoso, foi dolorido. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi ferido por causa do nosso pecado e ele derramou o seu sangue para que o nosso não fosse derramado. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Pode ser graça para você, mas não foi de graça. Custou muito caro. Custou algo que não se pode calcular. O sangue do próprio Filho de Deus. Então, quando pensar na salvação,
Não a desvalorize pensando que ela foi barata, porque não foi. Ela está sendo ofertada gratuitamente a você, mas custou muito caro. Sabendo disso, que seu coração possa se derramar diante de Cristo e que você viva uma vida agradecida, porque Ele pagou o preço que você não poderia pagar. Foi a morte da morte na morte de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Senhor, gera em nós um coração grato por tudo que o Senhor fez por nós, pelo preço que o Senhor pagou. E quanto àqueles que nos ouvem agora, que o Senhor possa gerar no coração deles a compreensão da Tua graça, que as pessoas entendam que a graça não faz da salvação algo barato. A graça faz da salvação algo maravilhoso, porque para que fosse graça para nós, foi caríssimo para o Senhor. Muito obrigado. Eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. E que a palavra viva transborde em seu coração. Que a palavra viva transborde em nossos corações. Abra o seu coração e receba a palavra viva.